Olá pessoal, a gente vai falar sobre os Lusíadas de Luís de Camões e eu vou dividir pelo menos em 2 ou 3 vídeos, tá bom? Porque para a gente analisar essa obra exige um pouco de fôlego, tá? Vamos lá. Luís de Camões, né? Como a gente já sabe, foi um dos maiores autores em língua portuguesa que a gente tem, um dos maiores poetas, tá? Tanto para Portugal como em língua portuguesa no geral, tá certo? Vamos lá, a gente sabe que não se tem muita informação de onde a origem de Luís de Camões, tá bom? Uns dizem que é Lisboa, outros dizem que é Coimbra, Além, que é Santarém, Mação, Belver ou Porto. Também não se sabe muito bem a data. Estima-se que seja em 1524, tá bom? Vamos lá, origem familiar de aristocracia galega, né? De Camões, Baiona. Provavelmente estudou em Coimbra, como eu falei para vocês, não se sabe muito da informação de sua vida, de sua biografia. E conflituoso e impetuoso, foi obrigado a emigrar, né, em 1553, voltando apenas em 1570. Viveu na Índia, em Ceuta, Macau, Goa e Moçambique. Na viagem em Macau para Goa, sofre um naufrágio e salva parte dos Lusíadas, nadando apenas com o braço, mas isso daí é lenda, entendeu? As pessoas falam isso para querer endeusar o autor Luís de Camões. Voltou para Portugal pobre, né? Como é o destino de todo o escritor. E em 1572 ele publica os Lusíadas e recebe de Dom Sebastião uma tença de 15 mil reais, né? O valor aproximado da época. E a obra é extensa, inclui, além de os Lusíadas, várias rimas, peças e teatros e cartas, tá bom? A obra de Luís de Camões, né? E morreu sem glória nem reconhecimento em 1580. Vamos analisar a época, que é a época do Renascimento. Vamos lá. No Renascimento a gente tem o que? Uma atitude crítica face à Igreja Católica, certo? Devido aos acontecimentos que ocorrem nessa época, que seria a Reforma Protestante, tá? A gente tem a imprensa, né? As primeiras máquinas de imprensa sendo feitas, né? Na Idade Média, quem tinha os escritores, assim, tinha os copistas, né? Copiavam os livros à mão. Já aqui tem a máquina da imprensa, apesar de não ser tão moderna, mas já aumenta a velocidade de criação e de leitura. O desenvolvimento da medicina, né? E o conhecimento do corpo humano. Novos ideais de culturas políticas, de culturas e de políticas, né? Maquiavel, Galileu, Copérnico. Isso daí eu já abordei em outros vídeos. Novos métodos de investigação científica baseados na observação e na experiência. Sociedade agrária baseada na troca direta, sociedade mercantil e capitalista, tá? Aqui começa a surgir o novo modelo de economia. O estudo da fauna, flora, da geografia, astronomia, novas civilizações e costumes. Isso daqui se deve a muito às grandes navegações, tá? O classicismo, né, que vai ser
a vertente literária, novas técnicas de construção de embarcações, navios mais, como é que posso dizer, que consiga percorrer maiores distâncias, né? O humanismo, a educação, né? Ruptura com a filosofia escolástica, né? E apelo ao desenvolvimento do corpo e da mente, tá bom? E por fim, a gente tem história, literatura, divulgação de relatos de viagens, certo? Historiografia de Fernão Mendes Pinto e Damião de Góes. São historiógrafos que acompanharam as grandes navegações, que fizeram grandes excursões para relatar, né, as viagens e o que se passava na época, tá bom? Explica as palavras, explica por palavras tuas a frase seguinte: se o homem medieval desvalorizou o corpo pecador como cofre de nojos e jumento vil, o humanista reabilitou-se e fê-lo sentar como irmão no banquete da vida. Essa é a frase de Silvio Lima. Isso é um contraponto da mentalidade medieval para a mentalidade já na época do Renascimento, na época do humanismo em si, tá? Motivações da obra. Vamos ver aqui o que motivou Luís de Camões a fazer os Lusíadas, tá? Vamos lá. A recuperação dos modelos clássicos, né, que é a epopeia. Como a gente já viu, uma epopeia, exemplificando, tem a Odisseia, tá? E tem a Ilíada, ambas escritas por Homero, tá bom? Ninguém ainda tinham feito, não. Já tinham feito, mas não em língua portuguesa, certo? E a coincidência da importância dos feitos portugueses no humanismo, tá? Consciência da importância dos feitos humanismo. Então a gente tem aqui, ó, vamos ver os autores portugueses, né? E suas respectivas contribuições para a literatura. A gente tem Garcia de Rezende, né? Os feitos dos portugueses não são divulgados como seriam se a gente de outra nação os fizeram. Vamos lá. São todos autores e que Luís de Camões, aproveitando as deixas dele, fez os Lusíadas, né? Lembra que, embora todos queiram a fama, franceses, italianos, castelhanos, ela será portuguesa. Em 1520. Antônio Ferreira: sejam cantados altos reis, altos feitos, com lira nova tantas, portuguesas conquistas e vitórias. Fernão Lopes de Castanheda salienta a necessidade de escrever a história dos feitos na Índia para que não se percam. Isso daí foi em 1551. João de Barros: no acto de encomendar as coisas, né, à custódia das letras, a nação portuguesa é tão descuidada de si quão pronta a diligente em feitos. E por fim, Damião Góes: falta passar muitos feitos do passado à escritura, mãe de eterna memória. Então, tem todas essas, vamos dizer, recomendações de que se faça algo em relação à história de Portugal até antes do lançamento do livro Os Lusíadas, tá?
a estrutura, vamos ver. A estrutura externa do livro, ele é dividido em 10 partes, né? 10 cantos, constituído de 1102 estrofes, né? Média de estrofe por canto é 110 por aí. O canto mais longo é o 10º, com 156 estrofes, tá? As estrofes são oitavas, não, são divididas em oitavas. Oitavas é o que? São conjuntos de 8 versos por estrofe, tá bom? São versos decassílabos ou heróicos, né? Acento rítmico na sexta e na 10ª sílaba de cada verso. Pode-se chamar de decassílabos heróicos ou decassílabos sáficos, tá? Só que os decassílabos heróicos têm essa acentuação específica na sexta e na 10ª. Os decassílabos sáficos têm a acentuação na 4ª, na 8ª e na 10ª sílaba de cada verso. São decassílabos, só que com acentuação diferente, tá bom? Um pouquinho diferenciada. E existe uma rima cruzada nos 6 primeiros versos, né? Emparelhadas nos 2 últimos versos de cada oitava, tá bom? Então vamos ver o início dos Lusíadas e vamos analisar como é que se dá essas rimas, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Tabropana, e os perigos e as guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre a gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então preste atenção aí, ó. As armas e os barões assinalados, percebam a acentuação forte na sexta e na 10ª sílaba, tá bom? A gente não conta a última porque na escansão, ou seja, na divisão de sílabas de versos, a gente conta até a última sílaba forte do verso, tá? Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Tabropana. A estrutura interna, vamos ver aqui a estrutura interna. A estrutura interna, ela é, como eu falei para vocês, é dividida em 10 cantos, correto? Externamente falando, mas dentro desses cantos a gente tem o que? Obedece a regras, né? Do gênero épico mesmo, de fato, do gênero clássico épico, tá? Então a gente tem a proposição, que é parte de um discurso ou de um poema épico, no qual se apresenta o tema que se pretende desenvolver, tá bom? Então é isso que a gente vê muito na obra de Luís de Camões, essa retomada da antiguidade e essa questão de se fazer próximo ao que já tinha sido feito, tá? A evocação, súplica do poeta, que é do poeta a uma divindade ou a uma musa para pedir a inspiração, a narração, tá? A história, né? As profecias, os sonhos da viagem, por aí vai. O maravilhoso, que é os deuses da antiguidade, tá? Então a gente vê aqui, ó, uma coisa bem semelhante à obra de Virgílio, né? Um século antes de Cristo, desculpa, primeiro ano antes de Cristo, e a obra Os Lusíadas, né? Que é no século 16 a.C., então é o século mesmo, desculpa. Então temos a preposição bem semelhante, a invocação
bem semelhante. Dedicatória, Luís de Camões faz, mas em Virgílio não faz, na Eneida, né? A narração. Então, Juno persegue os troianos, Baco persegue os portugueses, né? Vênus protege os troianos, Vênus persegue os portugueses. Então a gente tem várias coisas em comum, tanto na obra antiga, vamos dizer assim, quanto na obra do Renascimento, tá certo? Então é isso, minha gente. Nos próximos vídeos eu vou continuar essa análise de Os Lusíadas.